Bem-vindo, bem-vinda ao Entrevista. O imaginário popular nos diz que termos como sustentabilidade e lucro costumam estar bem separados. Associar a preservação do meio ambiente e ao meio empresarial é bastante difícil, mas não impossível. Em um cenário de mudanças climáticas e escassez de recursos, leis estabelecidas internacionalmente determinam os parâmetros que as empresas pequenas, médias e grandes precisam cumprir. Muda o modo de produzir, o modo de consumir, e para essa conversa eu recebo hoje nos nossos estúdios Juliana Antunes, muito obrigado pela presença, que é consultora de sustentabilidade corporativa. Juliana, começo perguntando o seguinte: como fica essa questão de uma empresa ser socialmente responsável, da ecologia com lucro? É possível ou é mais uma questão só pro forma? Não só é possível, como também dá lucro você ser sustentável, né? Você estava falando, né? Mudar as formas de se produzir. Quando você pensa em sustentabilidade, você pensa em economizar matéria-prima, reduzir desperdício, economizar energia, economizar água. Tudo isso gera sustentabilidade, mas se a empresa ela produz de forma eficiente, isso vai se reverter para ela em benefícios. A questão é que você precisa ter os processos muito controlados. Então, essa é a dificuldade da empresa. Não é que ela não queira ser sustentável, porque sustentável dá um pouco de trabalho. Então, você tem que monitorar, você tem que estabelecer padrões rígidos de consumo, de gasto, o menor desperdício possível. Então, isso leva as empresas muitas vezes, isso dá trabalho, deixa para lá, vamos só fazer um projetinho social, um projetinho ambiental e vamos fingir que a gente é. Mas principalmente as empresas grandes que têm um consumo energético muito alto, têm consumo de água muito alto, consumo de matéria-prima muito alto, quando você estabelece que a empresa vai ser sustentável de verdade, ela consegue ter lucro em cima da sustentabilidade. E aí vem uma pergunta. Hoje, os jovens, essa geração que está entrando no mercado de trabalho, que entrou há poucos anos, se preocupa muito com questões socioambientais. Até que ponto, e se é possível medir, como as atitudes socioambientais da empresa refletem no valor da marca dela? Refletem muito, sim. A gente não pode dar como parâmetro o Brasil, porque o Brasil está vivendo um momento de crise. Então, assim, a gente está vivendo um extremo muito grande. Mas você já vê jovens se recusando a trabalhar em determinados setores, porque eles são setores que não trabalham com sustentabilidade, empresas que não trabalham com sustentabilidade. Eles organizam boicotes a marcas que geram algum dano social, algum dano ambiental, geram boicote na internet. Isso ganha uma força muito grande. Então, as empresas, é o que eu digo, elas podem às vezes não enxergar o bem que a sustentabilidade faz para elas, mas elas vão ter que ser sustentáveis porque a pressão externa é muito grande, principalmente consumidor. Ou então, se ela quiser exportar também, que você tem regras muito rígidas para exportar, você também vai ter que se preocupar com a sustentabilidade. Ou é por bem ou é por mal. E como que começa essa conversa com o empresário ou o diretor de uma empresa, com uma empresa maior? É difícil convencê-los? Quais são os argumentos? É difícil. Por isso que eu sempre fui pela questão de associar a sustentabilidade não a uma coisa bonita, a reputação. Fala o lucro. Eu vou direto na linguagem que é muito fácil do empresário ele entender. Lucro. Então, você mostrando como eu trato a sustentabilidade, a maioria hoje também já trata dessa forma, como investimento. Investimento, ele dá retorno em algum momento. Então, às vezes, a sustentabilidade ela demora um pouco mais para dar retorno, mas ela dá retorno. Se dá retorno, não tem por que a empresa simplesmente fechar o olho e dizer, não, eu não quero. Então, quando você pega uma grande empresa brasileira que quer exportar e o cliente dela no exterior fala, eu só vou comprar de você se eu conseguir enxergar, se eu conseguir ver o seu planejamento de sustentabilidade. Se ela não tem, ela está fechando o mercado dela. Então, ela tem que entender que hoje sustentabilidade você tem a questão do lucro, quando você trabalha com processos sustentáveis e limpos, é a questão de novos mercados, você consegue atrair novos mercados, você consegue atrair os melhores recursos para a sua empresa, você tem uma imagem corporativa muito grande. Então, por mais que às vezes você precise de um investimento inicial para poder fazer a implantação da sustentabilidade na empresa, esse investimento ele vai sendo pago ao longo do tempo. Hoje você tem nas redes sociais uma discussão
grande, calorosa e importante sobre problemas, às vezes, de responsabilidades sociais. A gente pode pegar ataques, assédios sexuais, sim, feminismo, com toda a razão, porque o país ainda tem uma discriminação grande, mas eu vejo, às vezes, as empresas se apropriando desses momentos para valorizar a marca. Isso funciona? Como que deve ser feita essa relação? É uma boa ou não é esse o caminho? A questão é que, assim, isso acontece muito na sustentabilidade, que é o que a gente chama de greenwashing, né? Que é aquela maquiagem verde, a empresa dá um tapinha ali e se colocar como sustentabilidade. A questão é que isso é muito frágil. Então, no primeiro errinho dela, você vai ter um olhar muito forte da mídia, né? Porque quando você quer sustentabilidade apenas pela reputação, então você tem um olhar muito focado no que os outros vão falar de você. Então, assim, gera um retorno muito rápido, é muito barato você só trabalhar a sustentabilidade pelo aspecto da reputação, mas ao mesmo tempo é um risco muito grande, muito frágil, porque se os seus processos, se dentro da empresa o conceito de sustentabilidade não está internalizado e as pessoas não colocam isso em prática, cedo ou tarde, o mercado, o público, o consumidor, ele vai enxergar que aquilo é só discurso e que não tem prática nenhuma. Ele vai cair em cima e a mancha que isso vai gerar para a marca é muito maior do que aquele benefício imediato que ela teve no passado só de olhar a reputação. Como funciona a implementação de um projeto sócio-responsável numa empresa? Porque a gente tem os funcionários da empresa, agora com terceirização talvez um monte de empresas associadas a ela, os fornecedores, porque eu imagino que se você olhar o todo, não adianta você ser responsável se você compra peças ou insumos de empresas que não são. Como funciona a implementação? Quais são os passos, os entraves para esse processo? Você falou de um entrave que é o calcanhar de Aquiles sempre, é a cadeia de fornecedores. Não adianta você falar, eu sou uma empresa sustentável, você praticar a sustentabilidade dentro da empresa, mas você compra de fornecedores que não têm essa preocupação. Você tem o princípio de corresponsabilidade, mesmo que você não faça, não cometa nenhum crime ambiental, nenhum crime social, nada disso. Se o seu fornecedor for pego, você responde não só em termos criminais, se for o caso, mas também a sua imagem fica manchada. O caso de Mariana é clássico desse princípio de corresponsabilidade. Tem vários outros casos clássicos no mundo onde o erro foi de um fornecedor, mas a empresa acabou pagando o pato porque ela não monitorou. Esses casos de trabalho infantil na China, trabalho semi-escravo, nunca é a grande empresa, é sempre um fornecedor, mas ela é corresponsável porque ela tem que monitorar isso. Então, isso é muito difícil, porque, principalmente quando você fala de grandes cadeias de suprimento global. Hoje você contrata um fornecedor de tal país, outro fornecedor de tal país, um pequenininho aqui no Rio, outro pequenininho em São Paulo. Então, você cuidar disso é muito difícil. Então, essa é a primeira complexidade da sustentabilidade dentro da uma empresa. Mas, antes disso, eu botaria a questão de engajamento. Não adianta o presidente, o CEO, o diretor falar, olha, eu quero que a empresa a partir de amanhã seja sustentável. Porque quem faz a sustentabilidade é quem está dentro da operação. Se você não engaja essas pessoas, se você não mostra para essas pessoas o quanto é importante a mudança para a sustentabilidade, o quanto que ela pode se beneficiar, não só a empresa, mas o próprio funcionário, você não consegue implantar sustentabilidade. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha os líderes da empresa dizendo o que quer, mas você precisa do engajamento da base para você poder Isso implantar. leva tempo, imagina. As pessoas são resistentes à mudança naturalmente, né? Então você tem um processo aí até você trazer essas pessoas para a sustentabilidade. O Brasil é um país que tem vários setores que vivem do extrativismo, né? Então, que ou produzem algum agrícola, mas principalmente tem minério de ferro, petróleo, que são não renováveis, são recursos naturais não renováveis. Como funciona? Quando a gente olhar para daqui 10, daqui 20, daqui 30, 50 anos, como você vê essas indústrias? É justamente isso que eu tento fazer hoje, né? É mostrar para essas empresas que
daqui a 40 anos, o petróleo pode continuar existindo daqui a 40 anos, mas não necessariamente o mundo vai querer continuar vivendo numa economia de alto carbono. Então essas empresas elas vão precisar se transformar, elas vão precisar passar por um processo de inovação, não só de produto, mas principalmente de modelo de negócio. Então assim, o Brasil, qual é a força do Brasil hoje? São as commodities, né? Commodities agrícola, minério, petróleo, mas a gente está numa era, né, que a gente está trabalhando, a gente fala de inovação, de gestão de conhecimento, era do conhecimento. Então o Brasil ele vai ter que passar, sair dessa fase de indústria de base, de setores de base, para ir para uma indústria mais sofisticada de conhecimento. E aí, não que a gente vá deixar de consumir petróleo, não que a gente vá deixar de ter um carro, porque hoje a gente fala muito da questão de mobilidade, a gente vai continuar tendo tudo, mas vai ser tudo feito de uma forma muito responsável. Então, essas empresas, né, principalmente as empresas de minério, de petróleo no Brasil, elas vão ter que pensar como vai ser como eu posso permanecer num negócio, com o meu negócio de uma forma sustentável ao longo de 10, 20, 30 anos. Então esse é o grande desafio para essas empresas brasileiras. Quando a gente olha o Brasil, imagino que comparar o Brasil com a Suécia, com a Noruega, com a Suíça não seja uma comparação muito equilibrada, porque eles são países ricos e ricos há muito tempo. Mas quando a gente compara o Brasil com os outros emergentes, com, às vezes, vizinhos sul-americanos ou até latino-americanos, o Brasil está bem nessa questão de sustentabilidade? Como você avalia isso? Eu vou ser muito sincera, assim, no meu ponto de vista, não. Tá? Você tem, por exemplo, você pega a Costa Rica, que é um país que não chega aos pés do PIB do Brasil, não tem a riqueza natural que o Brasil tem, mas é um país que está caminhando para ser carbono neutro. É um país que tem uma preocupação enorme. Carbono neutro são países que consomem uma coisa que produz. Não. Que o carbono que eles emitem, né, os gases de efeito estufa que eles emitem, eles neutralizam de alguma forma. Então, você pega a Austrália, que não é um grande país desenvolvido. Ele é um país até muito similar ao Brasil, se a gente for pensar em geografia, sim, em recursos naturais. Também já está muito orientado para esse modelo de baixo carbono. O Brasil tem alguns grandes problemas. Pecuária, que é umas grandes fontes de emissão de gases de efeito estufa. Então a gente tem, eu não sei dizer exatamente o número, mas a gente tem mais cabeça de gado do que população no Brasil. Então assim, é uma questão muito forte. A questão do desmatamento também é muito forte para a gente. E tem uma coisa, né, que é muito recente no Brasil, mas que diz muito também sobre o comportamento. É o modelo de consumo. Então a gente tem, você pega São Paulo, ele tem uma das maiores taxas de carro-pessoa no mundo. São eu não me lembro exatamente, 600 e tantos carros para 1.000 pessoas. Isso é inviável no mundo. Então esse modelo também leva a gente para um modelo de não sustentabilidade. Tá certo. Muito obrigado. O programa fica por aqui. Obrigado também pela sua companhia e lembro que todos os episódios do programa Entrevista ficam disponíveis no Futura Play. Até a próxima e um abraço.